Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 15, o versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, diz Jesus. Ora, para que possamos compreender a obra do Espírito Santo em nós, precisamos irmos às Escrituras, aprender de Deus em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, está escrito que Deus, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Aqui nós temos a representação do universo, onde temos o Sol, a Terra girando em torno do Sol. Tudo isso é o universo que nós conhecemos, mas a Bíblia diz que Deus habita em uma luz inacessível, em uma realidade que nós não podemos compreender, que é completamente fora das realidades percebidas pelo sentido humano. É uma dimensão incompreensível para nós. E quem é Deus? Em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4, está escrito: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, está escrito: A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Só há um Deus, uma única substância de Deus. Não há outro fora dele. Ora, Deus, um só Deus, Deus é Espírito. Mas também Deus é amor. Deus é Espírito, está em João capítulo 4, verso 24. Deus é amor, está em 1 João capítulo 4, verso 16. E o Salmo 90, o verso 2 diz: De eternidade, eternidade, tu és Deus. Ou seja, houve uma eternidade passada antes dos céus e a terra ser construído, e a eternidade segue adiante. E essa eternidade passada, temos um mistério. Na eternidade passada, antes da criação dos céus e da terra, Deus é amor. Se havia um Deus e Deus é amor, porque há um Deus e Deus é amor, então em Deus, isto é, no seio de Deus, há um relacionamento de amor. Então em Deus há mais de uma pessoa eternamente, porque é a única forma de Deus se relacionar consigo mesmo. Ora, estas pessoas que há em Deus eternamente, elas são eternamente coexistentes. Em João, capítulo 1, o versículo 1, nós lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós temos Deus e nós temos o Verbo. O Verbo também é Deus. Aqui temos duas pessoas, sendo que o Verbo também é Deus. Ocorre que não pode haver dois Deus, pois só há um Deus. Não pode haver dois Deus, pois nesse caso, se tivéssemos somente duas pessoas, teríamos dois Deus. No entanto, a Bíblia afirma existir um só Deus. Mas, antes, como Deus se relacionaria com o Verbo, sendo dois e, no entanto, um só Deus? Sabemos que o Verbo é Jesus, pois está escrito: E o Verbo, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E como é o relacionamento, então, entre Deus, o Pai e o Filho? Leiamos em João capítulo 3, o verso 35. O Pai ama o Filho. E Jesus acrescenta em João capítulo 17, o verso 24. Porque me amaste antes da fundação do mundo. E como o Pai se manifesta o seu amor ao Filho. E aí nós lemos João, o texto de abertura, João capítulo 15, o verso 26. O Espírito da verdade que dele, do Pai, procede. Então o Pai tem o seu Espírito Santo que procede do Pai e vai até o Filho. Daí surge a terceira pessoa, completando a Trindade.
o formando um só Deus em três pessoas. O Espírito Santo é como rios de água viva, está em João capítulo 7, o verso 38. Assim, o amor do Pai flui ao Filho e do Filho para o Pai, retornando. Ora, é um mover incessante do amor que vai do Pai ao Filho. E como entramos neste mover de amor? Em Romanos, capítulo 5, versículo 5 diz: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ora, aqui nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja, porque somos membros um dos outros. O amor flui do Pai ao Filho e a nós em um fluxo incessante do Espírito Santo. Em João capítulo 17, o verso 26 está escrito: e eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja em nós e eu nele esteja. E como o Senhor faz isto em nós? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Assim, o Espírito Santo em nós, é Cristo em nós, é o amor de Deus derramado em nosso coração, em um fluxo incessante. E o meu nome é César Azevedo, usando a internet para com você compartilhar a palavra de Deus.